Bom, resolvi fazer uma aula extra sobre um certo tipo de equações exponenciais em que temos que fazer alguns processos que não são tão habituais naquelas equações exponenciais em que é só cortar a base de um lado e a base do outro. São aquelas equações que exigem uma mudança de variável. Eu resolvi falar disto primeiro, porque é uma coisa que eu noto que aparece muito nos primeiros testes do segundo período, e depois porque também noto que alguns alunos têm alguma dificuldade para conseguir resolver convenientemente este tipo de equações. Portanto, eu vou deixar-vos aqui algumas ferramentas que espero que sejam suficientes para vocês conseguirem resolver este tipo de equações especiais. Portanto, vou começar por resolver aqui a 7.5. A 7.5 já está, quanto a mim, na forma ideal para poder logo passar a mudança de variável. Embora primeiro seja importante vocês saberem quando é que se usa a mudança de variável e quando é que não é preciso. Por exemplo, nesta equação, se repararem, é completamente impossível eu conseguir ter uma coisa do género 2 elevado a x igual a 2 levantado a qualquer coisa. E principalmente por causa deste 5 que aqui está, que não se consegue juntar com nenhum dos expoentes. Quer dizer, mesmo o 6 não nos está a facilitar aqui propriamente a vida. Então o que é que se faz nestas situações? Fazemos uma mudança de variável. Qual? Vamos chamar ao y a potência mais pequena, neste caso o 2 levantado a x, ou a exponencial mais pequena. Porquê? O que é que vai dar o y ao quadrado? O y ao quadrado dá 2 levantado a x ao quadrado, que é como quem diz 2 levantado a 2x, que é exatamente o mesmo que este 4x, não é? Se repararem, o 4 é 2 ao quadrado, portanto fica 2 levantado a 2x. Olhem como é que fica esta expressão depois de fazermos a mudança de variável. Portanto fica o menos 6 vezes 2 levantado a x fica menos 6y. O 5, claro, não tem nenhuma mudança a fazer. E o 4 levantado a x fica y ao quadrado. E agora o que é que temos que fazer? Temos que aplicar a fórmula resolvente de segundo grau. E as soluções dão y igual a 1 ou y igual a 5. E agora o que é que fazemos quando chegamos à solução da equação? Voltamos atrás. Retiramos o y e colocamos 2 elevado a x igual a 1 ou 2 elevado a x igual a 5. Portanto, e agora já conseguimos passar tudo para a mesma base, quer dizer, mais ou menos, ali aquele 5 não se consegue passar. O 1 é 2 levantado a 0, portanto, neste caso o x é igual a 0. Este aqui fica incompleto porque esta equação já aparece na altura dos logaritmos. Pronto, para quem já deu logaritmos já sabe que isto pode ficar assim. Para quem não deu logaritmos isto é estranho, porque não dá para colocar o 5 na base 2. O 5 nem sequer é fatorizável, quer dizer, 5 já é um número primo. Portanto, para quem só tenha dado ainda exponenciais, isto é impossível resolver da maneira como está. Pronto. Esta é uma primeira equação, bastante simples, por enquanto, só exigir mudança de variável. Vamos complicar um pouco mais isto. Vamos passar à 7.7. Então agora eu tenho 4 levantado a x mais 1, menos o 320. Lá está, 3 fatores que não dão para colocar uma potência de um lado e uma potência do outro com a mesma base para podermos cortar as bases. O que dá para fazer aqui é, primeiro, para conseguirmos ter o 4 levantado a x e o 2 levantado a x, convém separar este 1 e este 3 no expoente. Como é que isto se faz? Com as propriedades das potências. Só que esta propriedade está a ser aplicada num sentido, eu já vou passar o 2 levantado a x para o outro lado, está a ser utilizada num sentido um bocadinho diferente do usual. Recordem que a levantado a n vezes a levantado a m dá a levantado a n mais m. O que eu estou a fazer é aplicar esta propriedade no sentido inverso. Portanto, olhem como é que isto fica. Fica 4 vezes 4 levantado a x, menos 8 vezes 2 levantado a x, menos 320. E agora, o que é que já podemos fazer? Já podemos aplicar a mudança de variável tal e qual como há pouco. Portanto, voltamos, a mudança até é a mesma. Volta a ficar 4y ao quadrado menos 4y menos 320. Fórmula resolvente, blá blá blá, o resto vocês já estão a ver como é que é. Depois não se esqueçam de voltar a ter o x. Próxima. E agora a última situação, eu depois até vos deixo aqui mais uma equação para nós resolvermos. 7.8. 7.8 o que é que temos? Temos aqui alguns expoentes negativos. Já temos outra situação estranha. O que é que nós podemos fazer com os expoentes negativos? Podemos passá-los para positivos. Como? Se eu quiser passar o 2 levantado a menos x para 2 levantado a x, ele tem que passar para denominador. E ela vai ficar com este aspecto. Denominadores diferentes, convém passar tudo ao mesmo denominador. E o denominador para o qual eu pretendo passar toda esta expressão é o 2 levantado a 3x. É o denominador mais simples aqui. Este é fácil, não é? Multiplico por 2 levantado a 3x, simples. E este vou multiplicar por quanto? Por 2 levantado a... Não digam 3, porque se eu multiplicar por 2 levantado a 3, somamos os expoentes, fica x mais 3. Não.
Eu tenho que multiplicar por 2 levantado a 2x. Porquê? Porque quando eu somo os expoentes, x mais 2x vai dar 3x. Então isto fica, no fundo, 2 levantado a 4x, menos 5 vezes 2 levantado a 2x, mais 4, tudo sobre 2 levantado a 3x. E agora, quem prestou atenção àquela aula de revisão do 11º deve recordar que uma fração é igual a zero quando a parte de cima é igual a zero e a parte de baixo é diferente. Isto é sempre verdade. Porquê? Porque uma função exponencial é sempre diferente de zero. Aliás, ela é sempre positiva, nem nunca chega a ser negativa. E aqui fazemos a mudança de variável outra vez. Qual? Agora é uma mudança um bocadinho diferente. Y igual a 2 levantado a 2x. E voltamos tudo ao mesmo. Y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. Forma resolventes, faz-se a mudança, por aí fora. Mas prestem atenção aqui a esta multiplicação. Vejam se perceberam de onde é que isto veio. Porque como o meu objetivo é passar para 2 levantado a 3x, se eu multiplicar o 2 levantado a x por 2 levantado a 2x, ao somar os expoentes, ficará o 2 levantado a 3x, que é aquilo que eu pretendo. E depois aqui no final, a 7. Qual é que eu não resolvi ainda? A 7.6. Eu guardei esta para o fim porque esta parece que mistura um bocadinho do que foi feito na 7.7 e na 7.8. Primeiro tenho expoentes para separar, assim. Lembram-se como é que nós fizemos há pouco. Depois tenho expoentes negativos. Mais 3 levantado a 1 é 3, sobre 3 levantado a x menos 4. Passar ao mesminador aqui é muito mais simples. É só multiplicar o primeiro e o último por 3 levantado a x e fica 3 levantado a 2x mais 3 menos 4 vezes 3 levantado a x. Tudo sobre 3 levantado a x. Não sei se repararam, esta multiplicação do 3 levantado a x vezes 3 levantado a x podia ser feita de duas maneiras. Ou somos expoentes, foi o que no fundo eu fiz, ou então, quando se multiplicam potências com o mesmo expoente e com bases diferentes, multiplicam-se as bases. Pode ficar assim. 9 levantado a x. Agora não façam as duas coisas ao mesmo tempo, como eu já vi algumas pessoas fazerem, sorry. Mas convém mencionar isto, são às vezes processos ou pequenas gralhas que às vezes um ou outro aluno mostra e eu vejo que há certos padrões em algumas das maneiras de calcular este tipo neste caso, multiplicações de potências. Quando chegamos aqui, voltamos a meter parte de cima igual a zero, parte de baixo diferente de zero, isto nunca é igual a zero, portanto esta afirmação é sempre verdadeira, ficamos só com a parte de cima, mudança de variável, volta a ser y igual à potência mais pequena, 3 levantado a x. Está bem? Portanto, o que é que eu salientava daqui? Essencialmente, duas coisas que eu apliquei, vou só recordar. Quando eu tenho isto, normalmente eu separo, para depois facilitar também a mudança de variável. E quando eu tenho isto, normalmente eu passo para expoente positivo, para depois passar tudo ao mesmo minador. Portanto, estes, no fundo, foram, digamos, os dois pequenos truques, não são bem truques, são propriedades das potências que eu apliquei para conseguir resolver estas equações que normalmente o pessoal acha que são difíceis de resolver. Na realidade, com estes pequenos processos, a gente consegue fazer isto com relativa facilidade. Portanto, só mais uma coisita, reconheçam bem quando é que se utilizam estes tipos de processos de mudanças de variável e estas propriedades das potências. Notem que estas 4 equações todas têm a mesma coisa. 3 fatores diferentes. Se repararem, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta aqui é diferente, esta não tem nada a ver com isso. Mas todas elas têm 3 fatores a somar, ou seja, não dá para juntar, não dá para meter uma base de um lado e uma base do outro, como é o ideal nas equações exponenciais, que facilita logo a resolução. Não, estas dão um bocadinho mais de trabalho. Está bem? A próxima aula será já sobre logaritmos. Até breve.